Boas-vindas a você no Alasca, um destino de paisagens incríveis. Estamos felizes em recebê-lo. Alasca, uma terra tão vasta que desafia a imaginação. Uma natureza tão selvagem e profunda que faz você se reconectar com seu lugar na natureza. Pessoas que aquecem o coração e uma herança que atravessa toda a história da humanidade. Cada dimensão do Alasca expande a imaginação, desde suas 30 mil milhas de costa recortada até seus inúmeros picos sem nome. Cobrindo uma área equivalente a 1/5 do tamanho dos Estados Unidos continentais, o Alasca possui um rico patrimônio geológico, incluindo 17 das 20 montanhas mais altas dos Estados Unidos, metade das geleiras do mundo, 3 milhões de lagos e 3.000 rios sinuosos. O Alasca é uma terra de surpresas. Para muitas pessoas, Alasca significa neve, gelo e frio. Mas para quem conhece de verdade, Alasca também significa longos dias de verão que produzem alguns dos maiores vegetais do mundo. É uma terra, não de blues, mas de igrejas russas e vilarejos europeus. É uma terra não só de cabanas de madeira, mas também de arranha-céus de alta tecnologia e comunicações de última geração. Visitantes que esperam apenas observar a natureza no Alasca podem descobrir o quanto fazem parte dela ao ver um urso pardo sentir seu cheiro na mata. O inesperado parece ser a regra no Alasca. Não é incomum encontrar pessoas pescando à meia-noite ou ver o pôr do sol ao meio-dia. Em alguns lugares, o sol de verão nunca chega a tocar o horizonte. E no inverno, a aurora boreal pode transformar o céu em um espetáculo deslumbrante de luzes dançantes. Ao observarmos a geologia do Alasca, nos tornamos testemunhas das próprias forças que moldam a terra em que vivemos. O movimento perceptível de uma geleira maciça, vulcões ativos formando novas rochas e o atrito do gelo criando solo novo. Esses sinais de mudanças grandiosas congelados na paisagem fazem a gente se perguntar se os anos pelos quais medimos o tempo não são apenas momentos passageiros no verdadeiro curso das coisas. Ainda assim, essa terra antiga, aparentemente móvel e congelada, respira vida. Longe de ser um deserto estéril, o Alasca abriga a vida selvagem mais variada e abundante da América do Norte. O drama da migração do salmão, o espetáculo de milhões de peixes avermelhados retornando aos seus antigos locais de desova para se reproduzirem e morrerem, ilustra a natureza efêmera da vida. Ainda assim, o poder impressionante da truta arco-íris, que próspera com os ovos deixados pelos salmões, é uma prova da tenacidade da vida. É impossível contemplar a natureza selvagem do Alasca sem adquirir uma nova perspectiva sobre a própria vida.
A majestade da diversa vida selvagem do Alasca é equiparada pela igualmente fascinante diversidade de seu povo. Os alasquianos modernos têm uma coisa em comum: todos estão aqui por escolha própria. Os recém-chegados vieram para cá em busca das muitas oportunidades econômicas do Alasca ou para aproveitar a liberdade e o contato com a natureza que o estilo de vida alasquiano proporciona. Além do alasquiano moderno, o esquimó, o indígena e o aleut mantiveram sua identidade cultural em pequenas comunidades espalhadas por todo o 50º estado. Os nativos indígenas, os índios e os esquimós, cujo território ancestral é este, tiveram mais sorte do que seus parentes do sul e estão comprometidos em preservar os valores de suas culturas nativas. O próprio tamanho do Alasca estimula a diversidade entre seu povo. Muitas comunidades permanecem isoladas pela distância e pelo terreno. E é esse mesmo isolamento, os espaços vazios nos mapas do Alasca, que os visitantes do estado acham irresistíveis. As principais rodovias cobrem apenas uma pequena parte do estado. E dessas, apenas algumas ficam abertas o ano todo. Muitas cidades só são acessíveis de avião ou, no caso de algumas cidades costeiras do norte, por barcaça durante os meses de verão. O avião desempenha um papel fundamental em todos os aspectos da vida moderna no Alasca. Ter um avião pequeno não é um luxo reservado aos ricos, mas uma necessidade comum. 1 em cada 3 cidadãos do Alasca tem licença de piloto, fazendo deste estado o lugar com mais pilotos privados per capita do que qualquer outro no mundo. E, em vez de uma rua principal, muitas comunidades têm uma pista de pouso no centro da cidade. Seria difícil conhecer muito do Alasca sem passar algum tempo em um avião pequeno. Serviços de táxi aéreo estão facilmente disponíveis em todo o estado. Viagens de pesca com voo são populares e proporcionam uma experiência selvagem inesquecível para o pescador aventureiro. Meu Deus. Ele fez isso. Aqueles que preferem explorar caminhos tradicionais descobrem que a Ferrovia do Alasca oferece uma maneira igualmente emocionante de se aventurar pela natureza selvagem do estado. O trem conecta Anchorage a Fairbanks passando por Denali, o Parque Nacional do Monte McKinley, e é uma das formas mais populares de conhecer o parque. A estação fica a poucos metros do Denali Park Hotel, que por sua vez foi construído ao redor de antigos vagões de trem. Como os carros de passeio não são mais permitidos dentro do parque, o trem oferece uma alternativa viável para viajar de e para Denali. Do hotel, ônibus gratuitos fazem o trajeto de ida e volta ao parque regularmente. Ao sul de Anchorage, a Ferrovia do Alasca atende o trecho ao longo de Turnagain Army até Portage e o vilarejo de pescadores de Sevar. Mas trens e aviões não são as únicas formas de transporte usadas pelos alasquianos. Os trenós puxados por cães, que já foram a forma mais confortável e rápida de se locomover no Alasca, foram substituídos pelos triciclos motorizados e snowmobiles. Mas o cachorro continua sendo uma parte fundamental da cultura indígena e esquimó. Em quase todas as aldeias nativas, há varais de salmão secando ao sol, a forma tradicional de alimento para as equipes de trenó puxado por cães. A corrida de trenó puxado por cães é o esporte oficial do estado do Alasca, com grandes competições acontecendo durante as estações de inverno e primavera. A mais longa corrida de trenó puxado por cães do mundo, a Iditarod, segue a mesma trilha exaustiva de 1000 milhas que antigamente era o único acesso por terra ao interior até Nome. Hoje em dia, essa grande terra pode ser atravessada por vagões de trem com cúpula de vidro, navios de cruzeiro de luxo e as sempre populares balsas que percorrem a rodovia marítima. De todas as vias navegáveis do mundo, talvez nenhuma rivalize com a beleza única da famosa passagem interior do Alasca.
estendendo-se por cerca de 960 quilômetros de Ketka até Skagway e abrangendo 21 mil quilômetros de litoral. Esse labirinto de canais, ilhas e fiordes é um dos cenários mais espetaculares do Alasca. Aqui na passagem interior, nosso mundo cotidiano se dissolve e entramos em um planeta aquático onde ilhas cobertas de florestas parecem flutuar, um mundo onde os dedos acossos dos fiordes se estendem até geleiras distantes. É um mundo onde uma ave que passa pode ser uma elegante gaivota ou pode ser uma majestosa águia careca, onde baleias e botos rompem suavemente a tranquila calmaria de um horizonte distante, onde mar e céu lentamente se fundem. O pôr do sol de verão no Alasca parece durar para sempre, e não há lugar melhor para apreciá-lo do que do convés de um barco na passagem interior. As cores mudam e se transformam até que todo mundo se torne dourado. A cidade de Ketka é a primeira em uma série de comunidades do Alasca acessíveis apenas por mar ou ar. Embora Ketchikan quase nunca veja neve ou gelo, é um dos lugares mais chuvosos da América do Norte, com uma média de cerca de 392 centímetros de chuva por ano. Apesar da chuva, Ketka é um destino de férias popular, em parte devido à sua excelente pesca esportiva e à sua proximidade com os 48 estados inferiores. Anos antes da cidade atual existir, este era um acampamento de pesca dos índios Aidetlinge, que deixaram um legado visível de sua orgulhosa cultura. Esses misteriosos e impressionantes totens, que combinam formas humanas e animais, são genealogias, histórias dos feitos das famílias. Um registro simbólico de um povo não letrado. Eles demonstram a crença indígena de que o homem está profundamente ligado à natureza. Os animais totêmicos, o corvo, o urso, o tubarão, o lobo e a águia, não são apenas animais, mas verdadeiros parentes nesta terra. Muitas vezes existe um orgulho envolvido em ser nativo, em ser índio. E, bem, isso meio que se perdeu. A escultura é meio considerada uma arte perdida. A ideia principal é tentar revivê-la. Acho muito importante tentar desenvolver, transmitir ou até mesmo inspirar algumas dessas pessoas que têm um certo interesse em esculpir. A rodovia Marinha segue seu caminho para o norte. Ela para em muitas pequenas cidades ao longo do trajeto. Para cidades como Vrangel, a balsa é o principal elo com o mundo exterior. Os moradores locais usam a balsa para visitar outras cidades ao longo da rota e, claro, turistas e aventureiros usam a balsa para chegar a pontos de partida como este. Depois do Vrangel narra-os a vibrante cidade de Petersburg recebe todos com um velkommen, que significa um bem-vindo em norueguês. E o povo desta cidade realmente quer dizer isso. A água clara e gelada e os fiordes imponentes nesta ponta extrema da ilha Mitov lembraram tanto a Peter Boman de sua terra natal, a Noruega, que ele decidiu se estabelecer aqui. Outros escandinavos se juntaram a ele e construíram Petersburg, uma cidade do Alasca com um sabor nitidamente europeu. Assim como em outras cidades do Inside Passage, o povo de Petersburg tira seu sustento da floresta e do mar. A tradicional arte norueguesa do Rosmalin decora os prédios, assim como na Noruega. Até mesmo as venezianas pintadas aqui lembram aquele outro lugar tão querido, em águas distantes. Em dias como este, quando as nuvens se abrem e as montanhas cobertas de neve aparecem, Petersburg é um lugar difícil de deixar. Mas a Marine Highway continua, e outra cidade linda, com uma história diferente, espera por você. Sitia repousa aos pés de montanhas cobertas de abertos e contempla as águas azuis do estreito.
onde uma cadeia de pequenas ilhas arborizadas repete o tema eternamente encantador de florestas encontrando o mar. Sitia começou como uma aldeia indígena Tlingit até que o russo Alexander Baranov, comandante de um grupo de caça de peles, construiu um forte aqui em 1799. Os índios Tlingit se rebelaram e, em um ataque surpresa, destruíram o forte. Baranov recuou para retornar com navios de guerra e derrotou decisivamente os índios. Baranov então construiu um castelo nesta colina, mas hoje resta apenas o canhão. Sitka logo se tornou uma cidade próspera. Foi aqui que a bandeira russa foi arriada em 1867, quando os Estados Unidos compraram todo o Alasca da Rússia pelo então exorbitante preço de $7,2 milhões, menos de 3 centavos por acre. Sitka se tornou a capital do novo território até o início dos anos 1900, quando foi transferida para Juniau. A madeira, a pesca e o governo mantêm Sitka prosperando e o turismo está crescendo. A Igreja de São Miguel é um dos melhores exemplos da arquitetura rural russa no Alasca. Quando este edifício de 150 anos pegou fogo em 1966, as pessoas salvaram as portas e os ícones de valor inestimável e reconstruíram a igreja exatamente como era. Este imponente edifício é o primeiro de 5 lares que o estado do Alasca construiu para seus cidadãos mais velhos. O Old Pioneers Home homenageia os colonizadores originais do Alasca, e a estátua do velho pioneiro foi inspirada em Skagway Biofonda. O Museu Sheldon Jackson abriga uma excelente coleção de artefatos indígenas antigos e modernos, além de totens. À sua maneira, essa arte nativa é uma história marcante e gráfica dos eventos que moldaram a região. Ali perto, o Sheldon Jackson College opera uma incubadora de salmão que os visitantes podem observar a partir de plataformas de observação. Além da incubadora, o Porto de Yates está aninhado em uma bela enseada natural, um dos motivos pelos quais Sitka se tornou a primeira capital do Alasca. No início dos anos 1900, o aumento da atividade da corrida do ouro levou o foco político e econômico do Alasca para o norte, na cidade de Juniau. Juniau é uma cidade movimentada e moderna, situada diante de uma cadeia de montanhas cobertas de gelo com 15.000 milhas quadradas, tendo água do outro lado. No Alasca, a natureza diminui as conquistas humanas, e mesmo assim, diante dessas forças elementares, as pessoas persistem e até prosperam. E não apenas prosperam, elas se divertem. Juniau ainda mantém a energia vibrante daqueles 2 garimpeiros, Joe Juniau e Richard Harris, que descobriram ouro aqui na década de 1880. Na década de 1940, as minas fecharam e o governo substituiu a mineração como principal ocupação. Mas Juniau nunca perdeu aquele sentimento de otimismo e empolgação de fronteira. É claro, todos os prédios modernos que se espera de uma capital estadual, mas o verdadeiro sabor de Juniau é o do Velho Oeste. É difícil imaginar como eram aqueles dias e noites durante o auge da corrida do ouro. E ainda hoje, o Alaska Hotel, com seus móveis antigos, mostra o que um visitante desta cidade poderia esperar em termos de acomodação na época em que o ouro era rei e Vitória era rainha. Mas, diferente das antigas cidades do Velho Oeste dos Estados do Sul, Juniau tem uma geleira a poucos passos de distância. A famosa geleira Mendenhall está recuando, e à medida que isso acontece, o povo de Juniau, ávido por terra, segue com construções. Por causa de suas limitações geográficas, a cidade de Juniau tem dificuldade para encontrar o espaço que precisa. Ironicamente, ela é na verdade a 2ª maior cidade do mundo em termos de tamanho geográfico, mas uma das menores em termos de espaço utilizável. É a capital do estado do Alasca, mas uma capital sem espaço para crescer. Em 1974, o povo do Alasca votou para transferir a capital do estado para Anchorage, mas nunca aprovaram os recursos para a mudança. Hoje, Juniau continua sendo a capital política, mas, devido à sua localização e à falta de espaço para crescer, Anchorage se tornou a capital financeira do Alasca.
Para qualquer morador de uma grande cidade, Anchorage parece uma cidade pequena, mas, ainda assim, metade da população deste imenso estado vive aqui. Isso te dá uma ideia de quão pouco povoado é o restante do estado. Apesar de seu tamanho pequeno pelos padrões dos 48 estados inferiores, Anchorage tem sua dose de agitação e movimento urbano. A cidade de Anchorage remonta ao final do século XIX, quando era uma cidade de barracas para garimpeiros de ouro e caçadores de pele. A caça de peles ainda é uma das principais indústrias do Alasca, e Anchorage é o mercado central para algumas das peles mais exóticas e de alta qualidade do mundo. A celebração Four Hinges Vows acontece em Anchorage todo inverno. Ela já foi chamada de Mardi Gras do Norte. O evento evoluiu de um encontro de caçadores de pele para uma celebração animadíssima, que conta com eventos divertidos como corridas de privada e de canoa. Além das peles, Anchorage oferece oportunidades únicas para comprar arte e artesanato nativo de todo o estado. Para o nativo do Alasca, a arte era e continua sendo um modo de vida. Todo objeto usado nas rotinas do dia a dia era transformado em uma peça de arte. Screenshot, máscaras cerimoniais e esculturas em marfim são apenas algumas das formas de arte disponíveis nessas lojas. Não faltam coisas para fazer em Anchorage. Para os mais aventureiros, um passeio de balão ao entardecer proporciona uma experiência inesquecível. O céu acima de Anchorage fica salpicado dessas formas coloridas, que flutuam silenciosamente quase todas as noites durante os meses de verão. Muitos preferem ficar mais próximos do chão e ver Anchorage do segundo andar de um dos ônibus de 2 andares gratuitos que circulam pela cidade. Um dos passeios de um dia mais populares saindo de Anchorage segue pela Sevard Highway ao longo de Turnagem Army, passando pelo Potter Point State Game Refuge a caminho da geleira Portage. Potter Flats, a apenas 16 quilômetros de Anchorage, é um lugar maravilhoso para observar aves selvagens. Mais de 130 espécies de aves migratórias se alimentam e nidificam aqui. A estrada para a geleira Portage também passa por várias áreas onde os salmões desovam em riachos ao lado da estrada. Logo dentro do parque, uma plataforma de observação se estende sobre a água, proporcionando uma vista panorâmica desse espetáculo natural. A própria geleira Portage é um dos lugares mais fotografados do Alasca. Esse lago de águas azul cristalina, com seus milhares de icebergs flutuantes, se transforma em um playground para centenas de visitantes todos os dias. Cerca de 110 quilômetros ao sul da geleira Portage, a rodovia e a ferrovia do Alasca terminam aos pés das montanhas Chugach na cidade portuária de Sevard. Sevard tem sido uma importante ligação com o mundo exterior desde que foi fundada em 1903. Esses pilares são tudo o que restou da fábrica de conservas e das instalações portuárias originais após o terremoto de 1964. Mas o porto foi reconstruído e hoje é considerado um dos portos de pesca mais bem equipados do oeste dos Estados Unidos. Além de sua extensa atividade pesqueira comercial, Sevard é um dos destinos favoritos do Alasca para pesca esportiva oceânica. Os salmões na Baía Resurrection às vezes são tão numerosos que parecem empurrar uns aos outros para fora da água. Mas há mais coisas para fazer em Sevard além de pescar. O Parque Nacional Knife Fjords oferece algumas das paisagens mais bonitas e uma vida selvagem abundante em todo o Alasca.
Vários passeios privados levam visitantes em viagens de um dia saindo do Cevado para este parque nacional relativamente novo. E a experiência é inesquecível. Esses fiordes encantadores e deslumbrantes, que se estendem de Cevada até a ponta sul da península de Kenai, são vales inundados deixados por antigos glaciares e oferecem o habitat ideal para milhares de aves migratórias e uma infinidade de animais raros e belos. À medida que o barco contorna cada nova baía ou fiorde, um panorama único e deslumbrante se revela. Águias carecas majestosas fazem ninho nos ilhotes isolados formados pela ação do vento e das ondas. Arcos de pedra dramáticos se projetam das águas azul turquesa, emoldurando os glaciares distantes e ecoando os sons das ondas impetuosas. Golfinhos brincalhões podem ser vistos surfando nas ondas criadas pelo barco. Para as focas e leões marinhos, essas águas calmas oferecem um local ideal para o nascimento dos filhotes. O único perigo que enfrentam é um ataque ocasional de uma orca agressiva, inimiga natural desses pequenos mamíferos marinhos. E então há as aves, milhares delas. Mais de 175 mil aves de cerca de 18 espécies, incluindo o famoso puffin, fazem seus ninhos aqui todos os anos. As lontras marinhas são talvez os mais adoráveis de todos os mamíferos marinhos. Esses tesouros vivos do Noroeste quase foram levados à extinção por causa de suas peles luxuosas. A legislação de proteção agora aumentou suas chances de sobrevivência, pelo menos aqui no Parque Nacional dos Fiordes de Kenai. Na ponta sul da península de Kenai fica Homer, um porto de pesca comercial que se tornou popular tanto entre pescadores esportivos quanto entre campistas. Talvez mais conhecida por sua excelente pesca de alabote, Homer também oferece ótimas opções de pesca de salmão, truta, caranguejo e camarão. Grande parte da cidade está localizada em uma faixa de terra de 7 quilômetros que avança para dentro da Baía de Kashima. De um lado da faixa de terra fica o porto, lar de uma grande frota de pesca comercial, cerca de 80 barcos de pesca esportiva fretados e centenas de pequenas embarcações particulares. Homer é um dos lugares preferidos para pescar o famoso alabote gigante do Alasca. Peixes com mais de 45 quilos são comuns, e pouquíssimos pescadores se decepcionam nessas águas ricas em alabote. A praia em frente ao porto oferece uma vista clara do Monte Saint Augustine, um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez em 1986, lançando cinzas sobre grande parte desta região. Ali perto, o Vale das 10.000 Fumaças, na península do Alasca, permite observar de perto uma área de intensa atividade vulcânica. Começando a 160 quilômetros a sudoeste de Homer, esta área é o local de uma enorme erupção vulcânica que ocorreu em 1912. As explosões que criaram essa paisagem lunar foram tão intensas que puderam ser ouvidas a 1.200 quilômetros de distância, em Junial. Esta região também é uma das áreas de pesca esportiva mais populares do Alasca, se não do mundo. A península do Alasca é quase totalmente desprovida de estradas, e são os ursos que fazem as trilhas. Aqui, como em muitas partes do Alasca, o pequeno avião é o principal meio de transporte, e as muitas pousadas de pesca espalhadas pela região dependem fortemente de hidroaviões para levar seus hóspedes aos espetaculares pontos de pesca pelos quais a península do Alasca é famosa. Quase uma dúzia de espécies de peixes de água doce esportivos habitam essa área única, que já produziu mais recordes mundiais do que qualquer outra parte do Alasca. A bacia da Baía de Bristol abriga as maiores migrações de salmão sockeye, ou salmão vermelho, do mundo. Todo verão, milhões de salmões adultos com média de 8 libras migram de volta para os afluentes da Baía de Bristol para desovar. Seguindo o chamado de algum instinto ancestral, os peixes adultos sobem seus rios nativos vindos do oceano, atravessam os lagos e entram nos menores riachos até o local onde nasceram.
Ao chegar aos locais de reprodução, os salmões acasalam, desovam e depois morrem, deixando sua carne para fertilizar esse delicado ecossistema. Os trilhões de ovos desovados em cada leito de rio se tornam uma fonte principal de alimento para peixes predadores, como este robusto truta arco-íris. O Lago Iliamna, o segundo maior lago dos Estados Unidos, é o berçário do que se acredita serem as maiores trutas arco-íris do mundo. Proporcionalmente ao peso, essas trutas arco-íris oferecem mais resistência do que qualquer outro peixe esportivo. Nos rios costeiros, o salmão prateado recém-chegado proporciona uma pescaria inesquecível até mesmo para o pescador mais experiente. Esses peixes que estão apenas começando a entrar nos riachos, estão cheios da força de que vão precisar para a longa jornada. Todos os salmões do Pacífico entram na água doce com os lados prateados e brilhantes, mas acabam mudando de cor e de forma à medida que sobem o rio em direção aos seus leitos de desova. Outros animais também fazem desses cursos d'água o seu lar. Castores frequentemente mudam o curso dos rios, e outra criatura revela sua presença por uma rede de trilhas e marcas na grama. Os ursos pardos costeiros são os maiores carnívoros terrestres do mundo atualmente. O urso pardo do Alasca pode pesar até 600 quilos e chegar a 2,5 metros ou quase 3 metros de comprimento. Embora sejam parentes do urso cinzento, os ursos costeiros têm um temperamento muito mais tranquilo e representam pouco ou nenhum perigo para visitantes prudentes. Durante a temporada de pesca, essas criaturas magníficas ficam totalmente concentradas em comer e mal parecem notar a presença dos visitantes humanos enquanto devoram peixe após peixe, acumulando até 1/3 do seu peso corporal em proteína rica para o inverno que se aproxima. Um dos lugares mais populares para observar a atividade dos ursos no Alasca é aqui, no Rio Brooks. Esse pequeno rio é palco de várias grandes migrações de salmão e do retorno previsível de um grande número de ursos a cada verão. Várias centenas de milhas a nordeste da península do Alasca, o Monte McKinley serve como um espetacular ponto central de um dos parques nacionais mais impressionantes do mundo. Hoje em dia, mais frequentemente chamado pelo seu nome original Athabascan, Denali, que significa o Grande, essa maior montanha da América do Norte é o ápice orgulhoso da Cordilheira do Alasca, que se estende por 600 milhas. Devido ao seu tamanho imenso, Denali afeta os padrões de fluxo de ar atmosférico local e, na verdade, cria seus próprios sistemas climáticos. Como consequência, a montanha frequentemente fica envolta em nuvens e escondida da vista dentro do parque, enquanto pode ser vista claramente a centenas de milhas de distância. A estrada de 90 milhas que leva ao coração da área selvagem de Denali oferece fácil acesso ao que é, de fato, uma das experiências de natureza mais impressionantes que ainda existem no mundo. Esse ecossistema delicado foi protegido do destino de tantos dos nossos parques nacionais por uma política que limita o tráfego dentro do parque apenas a ônibus de traslado e excursão. Essa restrição, na verdade, melhora a experiência em Denali. Nesse ambiente mais tranquilo, com estradas desobstruídas, os animais se aproximam muito mais da estrada do que faziam antes da imposição das restrições. E existem outras formas de conhecer o parque. Diversas empresas oferecem passeios aéreos pelo parque, e há também opções de raft no Rio Nenana, que fica nas proximidades. O passeio de raft apresenta corredeiras de classe 1 e 2 durante a maior parte do ano, então as chances de se molhar são pequenas, sendo uma aventura segura, divertida e adequada para toda a família.
A experiência no Alasca vai além da natureza selvagem. O Vale Matanuska, localizado a apenas 72 quilômetros a nordeste de Anchorage, revela um outro lado da rica herança natural do Alasca. Os longos dias de verão do Alasca e os solos vulcânicos profundos se combinam para criar algumas das terras agrícolas mais férteis do mundo para certos cultivos. A região, na verdade, detém vários recordes mundiais de vegetais gigantes, como esses repolhos de 36 quilos cultivados por Jane Dinkel. E no restante dos Estados Unidos, você precisa entender que aqui, em geral, temos dias longos e verões frescos, e as crucíferas, que são, por exemplo, o repolho, a couve-flor, o brócolis, prosperam em clima frio e com muita luz do dia. Eles chegam a ganhar meio quilo, 1 quilo por dia nessa época. E isso é uma régua de 4 pés, não é uma régua de 3 pés. À medida que a estrada de Anchorage a Fairbanks serpenteia pelo coração do Alasca, muitos lembretes de sua história fascinante e estilos de vida únicos aparecem pelo caminho. Por todo o estado, podem ser vistos muitos belos exemplos da forma indígena de arquitetura do Alasca. Ainda hoje, a clássica cabana de tora se mostra o tipo de construção mais prático, sendo usada para tudo, desde casinhas de cachorro até igrejas. Encaixando-se perfeitamente na paisagem do Alasca e construídas com materiais facilmente disponíveis, essas construções robustas conseguem suportar grandes cargas de neve e as tensões da expansão térmica. Galhas naturais, que crescem em árvores como esta, são frequentemente incorporadas a essas estruturas rústicas. O principal centro comercial mais ao norte do Alasca é a cidade de Fairbanks. Antes uma cidade em pleno auge da corrida do ouro, a moderna Fairbanks ainda permanece na fronteira do Alasca. É o lar da Universidade do Alasca e ponto de partida para atividades no norte sem estradas. A universidade é um centro de pesquisa para o desenvolvimento agrícola e tecnológico do Alasca, além de abrigar um dos museus mais prestigiados do estado. O Museu de Fairbanks possui exposições elaboradas sobre a cultura indígena e esquimó, vida selvagem e tecnologia. Esses belos exemplos de vestimentas nativas foram confeccionados a partir dos muitos materiais naturais disponíveis para o nativo do Alasca. A beleza e o artesanato dos artefatos expostos aqui refletem uma visão de mundo tão digna de ser preservada quanto as espécies ameaçadas de extinção que um dia compartilharam esta grande terra com seus primeiros habitantes humanos. Alguns quilômetros ao norte de Fairbanks, a rodovia cruza o Grande Oleoduto do Alasca, uma das mais impressionantes conquistas tecnológicas dos tempos modernos. Embora o oleoduto pareça um pouco fora de lugar serpenteando pela paisagem selvagem, ele foi projetado numa época em que os Estados Unidos estavam começando a despertar para a necessidade de preservação ecológica e possui muitos recursos de segurança ecológica incorporados ao seu design. Trechos do oleoduto são elevados para permitir a migração livre dos caribus. E o oleoduto foi projetado para deslizar sobre trenós de teflon, já que as mudanças de temperatura fazem com que ele se expanda e contraia. Amortecedores de expansão proporcionam acolchoamento para essas mudanças e fazem parte dos recursos de engenharia que garantem a integridade estrutural durante um terremoto de até 8,5 na escala Richter. Para evitar que o óleo quente no oleoduto derreta o permafrost abaixo, os postes que sustentam o tubo são, na verdade, equipados com serpentinas de refrigeração. O design de alta tecnologia do oleoduto contrasta bastante com as máquinas antigas expostas aqui no Mining Valley do Alaska Land. Este grande parque temático, construído pelo estado do Alasca e aberto ao público gratuitamente, também apresenta uma reconstrução do centro de Fairbanks na época da Corrida do Ouro. Essas casas de madeira foram realmente trazidas para cá do antigo centro da cidade.
Um passeio no trem a vapor em miniatura faz sucesso com as crianças e é uma ótima maneira de explorar o parque. Para uma viagem mais longa ao passado do Alasca, os visitantes embarcam no Chamboat Discovery, o último barco de roda traseira nos rios Xena e Tanana. O passeio tranquilo de 4 horas é operado pela família Bintley, que pilota esses barcos fluviais há 3 gerações. A alguns quilômetros ao norte de Fairbanks, na Nine Mile Cetese Highway, outro fascinante pedaço da história do Alasca espera por você, a famosa Draga de Ouro número 8. Esse monstro de 5 andares de 76 metros de comprimento, que devorava pedras, deu sua última mordida nesse rico depósito de aluvião no final dos anos 50. Hoje, garimpeiros amadores tentam a sorte garimpando as cascalheiras que ficaram fora do alcance da enorme máquina quando ela parou de funcionar. A febre do ouro ainda alimenta a imaginação dos alasquianos, e em nenhum lugar ela é mais contagiosa do que em nome. Ainda há milhões de dólares em ouro presos nesse solo congelado, e ainda há bastante gente tirando seu sustento da mineração por aqui. Na verdade, a Alaska Mining Company recentemente chegou a oferecer para mudar toda a cidade de nome para um local próximo, que já havia sido explorado, só para poder extrair parte do minério preso sob essas ruas históricas. Antes de 1898, ano em que 3 sortudos suecos descobriram ouro aqui, realmente não existia a cidade de nome. No ano seguinte, o ouro foi descoberto nas areias desta praia, e em menos de 2 anos, a população de Nome cresceu tanto que a cidade se tornou a maior do Alasca. Os mineiros que construíram esta cidade eram tão numerosos nas praias daqui que mediam suas reivindicações pela distância que conseguiam alcançar com uma pá. Uma caminhada pela Front Street em Nome é como uma viagem de volta no tempo ao Velho Oeste. Antigos salões ainda margeiam as ruas e caçadores de peles ainda trabalham nas colinas ao redor, usando o nome como base. Várias aldeias esquimós usam o nome como sua ligação com o mundo exterior, mas o verdadeiro mundo do esquimó começa um pouco mais ao norte. Caçu. Kotzebue é uma cidade com pouco mais de 2.000 habitantes, sendo 80% deles esquimós e ainda basicamente uma cultura de subsistência. Este é um lugar selvagem e rigoroso no fim do mundo, encostado no frio mar Ártico. A caça e a pesca são as principais fontes de sustento. Kotzebue fica em uma península próxima ao local da antiga ponte de terra de Bering, que foi a rota dos primeiros americanos em sua jornada da Ásia para esta nova terra. Há evidências arqueológicas aqui de assentamentos que remontam a milênios. É essa perspectiva histórica que dá ao povo nativo desta região a força para resistir às pressões de uma cultura importada e preservar seus próprios costumes. Vivemos nesta área há milhares de anos. Este é um território de habitação muito antigo para o povo Inopia, e vivemos em harmonia com a natureza. Vivemos, basicamente, em harmonia entre nós mesmos, e acreditamos que os valores que temos atualmente vão nos permitir continuar vivendo aqui em harmonia com a natureza e uns com os outros. O povo nativo daqui possui um verdadeiro recurso em suas próprias tradições comprovadas. Inovações culturais modernas são aceitas quando têm uma finalidade, mas há uma consciência crescente de que, para um povo de caça e coleta, os antigos métodos comprovados funcionam melhor. Aqui, neste Museu Vivo do Ártico, os anciãos da vila preservam o conhecimento dessa cultura ameaçada para compartilhar com visitantes que têm uma oportunidade em comum de observar a cultura nativa. Museu. Os anciãos criaram uma escola vital e contínua para transmitir sua sabedoria sobre seu próprio mundo aos jovens da cultura.
Desde a época do Almirante Peary, o povo dos estados do sul tem aprendido que a abordagem esquimó é exclusivamente adequada para um ambiente único. Esses parcas feitos à mão retêm o calor do corpo e proporcionam ventilação, e o lançamento de cobertor, que hoje é uma brincadeira animada, atendia a uma necessidade real de sobrevivência nas terras predominantemente planas, sem colinas ou árvores para pontos de observação. Caçadores eram lançados até 9 metros no ar, permitindo que eles observassem o terreno e avistassem animais à distância. Essa versão esquimó da escada tinha um propósito e funcionava. A tecnologia importada nem sempre funciona tão bem quanto os métodos testados pelo tempo nesta terra ambientalmente sensível. Aqui vemos uma casa que precisa ser equipada com um sistema ativo de refrigeração para evitar que derreta o permafrost abaixo dela e afunde no solo. Assim como a tundra ao seu redor, a cultura desse povo resistente é algo frágil e sensível. A tundra, uma vez marcada, permanece marcada para sempre. Essas pessoas sabem que estão tentando reverter uma tendência histórica ao se recusarem a mudar os elementos básicos de sua cultura, mas sentem que vale a pena o esforço. Eles sabem que são sobreviventes, mas não querem apenas sobreviver. Eles querem viver com dignidade e alegria, como os esquimós, mantendo sua cultura no mundo moderno. Lutando manter sua cultura no mundo moderno. Do Alasca. O Alasca é uma janela rara e incrivelmente, verdadeiramente frágil para o mundo natural. Um mundo absolutamente extraordinário onde todo ser vivo vive em realmente perfeita harmonia com as poderosas e implacáveis forças da natureza. Um mundo onde as forças da natureza sempre prevalecem, e o homem precisa estar em sintonia com elas ou perecer. Os visitantes que têm a sorte de conhecer esse lugar maravilhoso fariam bem em vivenciá-lo em seus próprios termos, sem impor seus valores do dia a dia a essa experiência única e preciosa. Embora seja possível trazer algumas comodidades modernas, todos que visitam essa terra bruta e selvagem acabam passando por alguns perrengues. Para alguns, isso pode significar noites sem dormir, com frio intenso, em um campo de gelo aos pés do Monte McKinley. Para outros, pode ser um banho morno, uma estrada de terra ou uma noite sem televisão. Parte da magia do Alasca é que nossas experiências mais profundas podem acontecer quando menos esperamos. O caminho mais conhecido pode oferecer muitas maravilhas, mas os momentos que ficam para sempre podem surgir de surpresa, como os ventos Chinook, e permanecer como um pôr do sol no Alasca. Destaques de outros programas Video Visits. A International Video Network traz para você as maiores aventuras e entretenimento em vídeo. Documentários premiados da Liberty Gest explorando as grandes obras do homem e da natureza. Vídeos de planejamento de viagens da Photox mostrando as pessoas, lugares e culturas do mundo. Expedições em vídeo da Randy Missionary levando você a alguns dos lugares mais remotos e perigosos da Terra. Viagens em vídeo da Randy Missionary. Passeios relâmpago que você pode curtir no conforto da sua sala. Super.
Cidades celebrando as cidades mais amadas do mundo. E Video Visits levando você para destinos exóticos, românticos e populares. International Video Network, grandes aventuras em vídeo. Procure seu revendedor local ou ligue para a International Video Network no 1-800-669-4486-850 para receber o seu catálogo com mais de 250 vídeos de viagem, documentários e temas especiais.